Erros mais comuns em inglês. Você sabia que existe uma lista de erros muito comuns em inglês e que são aí cometidos com muita frequência? Cuidado, porque esses erros independem do nível de inglês da pessoa. Esses erros são cometidos por vários motivos, principalmente por conta aí da interferência, da língua portuguesa durante o aprendizado e o uso das expressões aprendidas ao falar o inglês. É muito comum a gente cometer esses erros porque no início a gente ainda está pensando na nossa língua materna, que no nosso caso é o português. E aí, na hora de fazer a mudança para o inglês, é natural falar esse idioma pensando na língua de origem. E aí, muitas vezes, o que a gente aí está falando em inglês não faz qualquer sentido. Fora isso, ainda tem aquele branco que pode acontecer quando a gente fica nervoso, quando vai falar o idioma e aí tenta falar, mas aí vem o medo, vem a vergonha, e a gente fica travado, e aí não tem mais vocabulário, não tem mais palavras, e aí você pensa, oh my god, where's my English? Cadê meu inglês? Esses erros aí acontecem por puro nervosismo. Claro que nesse vídeo eu vou trazer apenas alguns erros comuns de inglês, não todos, porque são muitos. Eu poderia fazer uma lista de 100 erros comuns que nos últimos 8 anos eu identifiquei nos meus alunos, mas eu listei aqui algo mais humilde, algo mais sensato, apenas 5 dos mais importantes erros que você precisa aprender agora e já corrigir no seu inglês a partir de hoje. A minha missão aqui é que você já saia desse vídeo com algo prático nas suas mãos para você não cometer mais esses erros. Então o que eu vou fazer aqui é mostrar esses erros para você, eu vou abrir a caixa de Pandora aqui para você ver esses erros, corrigi-los e aí você vai estar um passo à frente aí a mais na sua fluência. Então, você vai identificar em você se você está cometendo esses erros, aprender com o que eu vou te ensinar aqui e aí você não vai mais cometer esses erros, porque vai ficar fácil aí de você entender o porquê você estava cometendo eles e não vai cometer mais, não é mesmo? Mas é claro, antes da gente começar esse conteúdo que eu preparei para você, eu gostaria de pedir um super please favor, ok? Um super favor, que é de você apertar o like sapequinho aqui nesse vídeo, como sempre. E se você é novo aqui no canal, ativar o sininho, porque você não vai perder nenhum novo conteúdo que eu colocar aqui e isso vai ajudar você a se tornar bilíngue mais rápido, ok? Então, um outro convite que eu tenho para você é você me seguir lá no Instagram, that's it, meu Instagram. Lá todos os dias eu compartilho com todo mundo as minhas rotinas aqui no Japão, o que eu faço aqui no meu dia a dia e também compartilho dicas diferentes de inglês, principalmente relacionados a vocabulário e a pronúncia. Então venha e me siga no Instagram, a gente vai ficar aí mais próximo e vai ser bem legal. Alright? So come to my Instagram. Alright? Editor, roda a vinheta para a gente ir logo para esse conteúdo. Erros mais comuns em inglês. Motivos. Enfim, motivos que levam os estudantes a cometerem esses erros são muitos. Mas o mais importante é reconhecer, na verdade, reconhecer esses erros e não cometê-los de novo, Errar faz parte do processo de aprendizado. Aliás, eu acho, na minha opinião, que é muito importante você cometer erros porque eu acho que isso vai solidificar aí o seu inglês. Alright? But don't worry. Lembre-se que a evolução diária é um passinho de cada vez, ou seja, 1% melhor a cada dia. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. Com certeza você vai chegar na fluência. Se você se dedicar só um pouquinho todos os dias, não tem como dar errado, não tem. Você vai fluir em inglês. E eu sou prova viva disso. Aconteceu isso comigo e com muitos dos meus alunos que eu acompanhei aí ao longo dos anos que eu venho lecionando o idioma e certamente vai acontecer com você também. Agora, o que você precisa ter bem claro na sua mente é que você precisa relaxar e se divertir, sem aquela pressão de eu preciso ser fluente, eu preciso falar muito bonito, eu preciso falar inglês igual aquela pessoa. Enfim, a fluência vai vir de forma natural, tá? E aqui, com essa lista de 5 erros que eu preparei para você, o meu objetivo é que você dê alguns passos a mais, na verdade 5 passos a mais rumo à sua fluência, tá? Então, você vai corrigir o seu inglês e você vai aí conseguir dar um passo a mais, ou melhor, 5 passos a mais na sua fluência. Então vamos lá. Erro número 1, usar
o verbo to have para responder sobre sua idade. O verbo to have é o verbo ter e como a gente usa em português, o verbo ter para falar a idade em inglês é muito comum falantes da língua portuguesa cometerem esse erro. Por exemplo, I have 20 years old. Por favor, não fale assim. Esse é um erro que eu vejo toda hora as pessoas cometendo. All the time. It's very impressive. No inglês, a gente não usa o verbo to have para expressar a idade. A forma correta de falar sobre a nossa idade é utilizando o verb to be, o verbo to be. Dessa forma, a frase correta ficaria, por exemplo, I am 20 years old, que traduzindo fica eu tenho 20 anos de idade. Inclusive aqui em cima eu estou deixando um card onde eu ensino de forma completa como usar o verbo to have em todas as suas formas. Depois você vai lá e confere, mas por enquanto fica aqui comigo porque você vai aprender muito. Erro número 2, esquecer de usar o it como sujeito. Esse erro é muito comum porque temos a tendência aí de relacionar o inglês com o português o tempo todo, né? All the time. Muitas frases em português a gente acaba omitindo o sujeito, como por exemplo, está chovendo hoje, mas em inglês isso não acontece. Sempre a gente deve usar algum sujeito. No caso, se ele não for definido, a gente usa o it. Em inglês, então, essa frase está chovendo hoje ficaria It's raining today, né? Então, o que você já deve saber é que o it é o sujeito usado para coisas e animais e também para sujeitos indeterminados ou ocultos. Por exemplo, It's cold today. Está frio hoje. Nesse caso aqui, o it está representando o sujeito, que no caso é o frio. Alright? Um outro exemplo. I didn't bring my computer. I didn't bring it. Eu não trouxe o meu computador. Eu não trouxe-o. Note que eu estou usando o no final dessa frase só para exemplificar para você. Em português, eu poderia ter dito também eu não trouxe ele. Ele quem? O computador. Então esse it seria mais ou menos como o nosso ele aí, né? No fim da frase. Right? Então é muito importante que você use o it para sujeitos indeterminados, coisas e animais. Please, 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 don't forget that. Não esqueça de usar o it, tá? No fim desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo onde eu explico de forma completa o que realmente significa it e como usar esse sujeito de forma correta. Alright? No fim desse vídeo. Erro número 3. Usar o verbo to go, que é o verbo ir, para frases de futuro. Oh God, don't do that. Por indicar movimento, muitas vezes os estudantes de língua inglesa se confundem e esquecem do tempo verbal correto para o verbo to go. Por exemplo, I go to study tomorrow. Eu vou estudar amanhã. Pelo menos esse era o significado que a pessoa que falou isso gostaria de dar à frase. Sorry baby, it's wrong. Ó, usei o it, se ligou? Então, nessa frase, a pessoa que falou está se referindo a algo que vai acontecer no futuro, amanhã. Por isso, o correto é usar o auxiliar going to. Por exemplo, I'm going to study tomorrow. Eu vou estudar amanhã. Então, quando você quiser fazer frases de futuro ou sobre uma ação que vai acontecer no futuro, use going to. Go to é apenas usado quando você quiser fazer frases de ação no presente, relacionados à rotina e frequência. Exemplo, I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Note que nessa frase eu estou falando sobre uma frequência, todos os dias, que é de ir para a escola todos os dias. E é por isso que o verbo to go é usado na sua forma presente. Então, todas as vezes que você quiser fazer frases de frequência ou de rotina, usando o verbo ir no presente, aí sim você vai usar o verbo to go. Caso contrário, você tem que usar o going to. Erro número 4. Usar o verbo to have no sentido de existir. Isso mesmo, my dear student. Mais uma com o verbo to have. Em inglês, o verbo to have está relacionado à posse. Ou seja, o verbo ter, como explicado no erro número 1. Isso quer dizer, por exemplo, que está errado dizer have a park near my house. Tem um parque perto da minha casa. O correto nesse caso é usar o verbo there to be, que são o there is e there are, e que significa existe ou existem. Então o verbo there to be é o verbo existir.
Nós, falantes da língua portuguesa, cometemos muito esse erro porque a gente não usa muito o verbo existir, né? Nesses casos. A gente costuma usar o verbo ter e é por isso que a gente sempre acaba falando errado quando a gente vai falar essas frases em inglês. Então, essa frase have a park near my house está errada. Essa frase deve ser falada da seguinte forma: There is a park near my house. Tem um parque perto da minha casa. Se eu quisesse aí fazer uma frase, por exemplo, tem 2 parques perto da minha casa, aí eu usaria o there are, que é plural. Exemplo, there are 2 parks near my house. Tem 2 parques perto da minha casa. Então, quando você quiser falar que existe algo ou que tem algo em algum lugar, use o verbo there to be, there is para singular e there are para plural. Erro número 5. Pronunciar o som da vogal E ao falar os verbos regulares no passado simples e particípio quando eles recebem o ED. Esse também é um erro muito comum. Exemplo, o verbo to play, que é o verbo jogar. Play no passado fica played, mas é normal falantes da língua portuguesa falarem played, enfatizando a vogal E e pronunciando o D com som de J. Quando você for pronunciar os verbos regulares no passado, quando eles recebem o ED, não pronuncie o som da vogal E. Ao invés disso, vá direto para o som do ED, que deve ser pronunciado com o som de D de dado. O mesmo acontece com os verbos smoked, snored, studied, talked, traveled, typed, used, visited. Esses são apenas alguns dos verbos que eu trouxe aqui, tá? Mas isso serve para todos, ok? Note que nesse último, que significa visitou, visited, o som não se refere à vogal E, e sim ao T, visited, visited. Por fim, a gente sabe que existem muitos outros erros praticados diariamente na língua inglesa, o que é muito normal. E como mencionado anteriormente, eles fazem parte do seu aprendizado. Tá tudo bem errar. You don't need to worry about it, ok? Você vai precisar errar para poder aprender e isso é super normal. E agora eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários, você cometia algum desses erros no seu inglês? Escreva aqui para mim, porque eu quero saber se eu te ajudei com essa aula. Como sempre, eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo, com mais esse conteúdo que eu preparei com muito carinho. E se você conhece alguém que também esteja aprendendo inglês e achou que esse conteúdo seja de valor para ela, que vai agregar para os estudos de inglês dela, compartilhe com essa pessoa. Isso vai ajudar esse conteúdo a chegar para muito mais pessoas que desejam, assim como você, se tornarem bilíngues. Thank you very much and I really hope to see you in the next video. Bye bye.